existirá um lado da molécula, como o lado do oxigênio. Se nós fôssemos traçar uma linha imaginária entre hidrogênio e oxigênio, o lado do oxigênio haveria uma maior propensão a haverem elétrons orbitando o seu núcleo, uma maior densidade eletrônica do que no caso do lado dos hidrogênios. Por isso que essa seta está apontada para o oxigênio, né? Ela sai daqui de dentro da molécula, vamos considerar essa setinha, e vai na direção do oxigênio, né? Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra, por exemplo, que existe uma parte dessa molécula que tem mais elétrons do que outra. Isso é polaridade. Isso é momento de dipolo. Isso se chama de polo elétrico, ou todas as outras nomeações que você pode encontrar na literatura. Então, eu costumo dizer que, como a molécula de água tem um momento de dipolo, eu posso considerar que a molécula de água tem um momento de dipolo deslocado para uma posição, né? Ou seja, esse momento de dipolo está direcionado diretamente para o lado em que o oxigênio se encontra. Então, existe um dipolo nessa molécula e por isso dizemos que essa molécula é polar. Tem um polo nessa molécula, tem um dipolo nessa molécula. Então, esse dipolo está direcionado para apenas uma direção, que é o oxigênio. Sempre que o dipolo estiver direcionado para uma direção específica, sem que esse dipolo se anule, eu posso considerar que essa molécula é polar. Por que eu estou falando isso? Porque se você for observar, gente, na molécula de gás oxigênio, que é o ar que nós respiramos, nós vemos que existem dois átomos de oxigênio formando uma dupla ligação entre si, ou seja, existem dois pares de elétrons sendo compartilhados entre esses oxigênios, e cada um desses oxigênios estão atraindo os elétrons, né, para si, porque o oxigênio é o mesmo átomo, não tem átomos diferentes aqui, são os mesmos átomos, então vai haver aí uma igualdade entre arrancar a nuvem eletrônica da ligação, né? São os mesmos átomos. Então, com isso, nós podemos observar que não há um momento de dipolo, não há um lado, uma região dessa molécula onde há mais elétrons do que outra, né? Então, essa molécula não tem momento de dipolo. Quando eu não tenho um momento de dipolo, eu não tenho um lado, uma região dessa molécula em 3 dimensões ali, que tenha mais elétrons do que outra, eu costumo chamar essa molécula de apolar. Significa que essa molécula não é polar. Significa que essa molécula não tem dipolo, não tem uma diferença na distribuição de elétrons ao longo dessa molécula. Não há diferença de distribuir elétrons aqui nesse oxigênio para esse, porque se trata do mesmo elemento químico. Já no caso da água, essa realidade muda, porque a água tem, obviamente, o oxigênio, diferente do hidrogênio, né? Que tende a atrair mais elétrons, porque tem mais prótons no seu núcleo também. E com isso, esses elétrons das ligações químicas tendem a estarem orbitando mais o núcleo do oxigênio do que o hidrogênio. Eles vão abandonar o hidrogênio? Esses elétrons da ligação vão abandonar o hidrogênio? Não, mas quando estiverem orbitando entre os dois núcleos, eles vão preferir o núcleo do oxigênio por se sentirem mais atraídos, por haverem no núcleo mais cargas positivas. A carga positiva que atrai a carga negativa, na verdade, né? Então, basicamente, é o que vai acontecer. Por isso que a molécula de água, que a gente conhece, o H2O, é uma molécula polar. E mais do que isso, a gente pode estar dizendo que quando essas várias moléculas de oxigênio, elas se encontrarem, quando essas moléculas de oxigênio, elas interagirem entre si, porque não existe uma molécula isolada, não tem como eu isolar uma molécula de outra e de outra e de outra, porque elas vivem em bando, né? Então, quando uma molécula se sentir atraída, uma molécula de oxigênio se sentir atraída por outra, o lado do oxigênio, né, que é mais rico em elétrons, vai atrair o hidrogênio da outra molécula que é mais deficiente. Então, eu vou ter uma atração muito intensa, que a gente costuma chamar, gente, de interação intermolecular, interação entre duas moléculas, uma de água e outra do lado aqui vizinha de água. Mas essa interação, as moléculas vão interagir entre si
Vão sim, é possível. Graças a esse momento de polo, ou seja, graças ao fato de o oxigênio na molécula de água ter mais elétrons orbitando no seu núcleo em relação ao hidrogênio, né, é que eu tenho aqui um momento de polo, ou seja, uma nuvem eletrônica mais intensa no oxigênio do que nos hidrogênios, tá? Então, eu tenho um dipolo, essa molécula eu posso classificá-la como polar. Com isso, nós podemos concluir que uma molécula polar geralmente vai interagir com a outra molécula polar, né? Porque tem que ter uma interação aqui. Eu não posso pegar uma molécula que não tem capacidade nenhuma de interagir, porque não tem nenhum tipo de polaridade, não tem uma atração intensa aqui, né? Elas podem até tentar interagir alguma coisa, mas não há essa possibilidade, por exemplo, de que haja uma interação efetiva, né? Então, observe que essa molécula aqui, ela é apolar, que a gente vai falar dela, né, no instante. E essa é a molécula de água, elas não vão interagir, não tem, essa molécula não tem polaridade nenhuma, né? Os elétrons estão bem distribuídos na molécula inteira, não tem um lado dessa molécula que esteja mais bem distribuído em elétrons do que outro, não, estão distribuídos igualmente, então por isso essa molécula é apolar, ela não tem dipolo, não tem uma região dessa molécula aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, onde os elétrons estejam mais do que outro, não. Estão aqui distribuídos igualmente, então não dá para interagir, por exemplo, água e óleo, né? Não tem como interagir. Agora, moléculas com características próximas, né, parecidas, podem interagir certamente. É o caso de uma molécula de água com a outra, é o caso de uma molécula de água, por exemplo, a gente pode considerar com sal de cozinha, que na verdade é um íon, né? É um sal, tem carga positiva e negativa, que vai interagir aqui, porque existe um dipolo, existe uma diferença de polaridade em excesso nos sais. Então, eu tenho que interagir os iguais, polar com polar, tá? E apolar com apolar, tudo bem? Então, quando nós falávamos, gente, da molécula de gás oxigênio, nós falávamos principalmente da interação intermolecular, que a gente costuma chamar de dipolo induzido, que é uma interação ruinzinha, né? É uma interação bem ruim, gente, bem ruim mesmo, tá bom? E essa interação, ela vai ocorrer na molécula de gás oxigênio, tá? E a gente vai perceber isso no nosso dia a dia. Olha aqui a molécula de gás oxigênio. Um oxigênio ligado ao outro oxigênio, formando uma dupla ligação, uma nuvem eletrônica aqui em cima com um par de elétrons e outra aqui embaixo com um par de elétrons, tá bom? Está sendo representado. O oxigênio está atraindo os elétrons dessa ligação de forma normal e esse também, da mesma forma que o outro. Então, como não há uma diferença de polaridade, não há diferença aqui de distribuição de elétrons nessas ligações em relação aos átomos, porque se tratam do mesmo átomo, gente, quando se tratar de mesmo átomo, pode ter certeza que se a molécula tiver o mesmo átomo, sempre você vai ter uma molécula classificada como apolar, tá? O pulo do gato tá aí, o gás oxigênio que a gente conhece, tá bom? E nesse caso aqui, a gente pode estar considerando, por exemplo, por quê? Uma molécula de oxigênio, tá? Com outra molécula de oxigênio, quando interagem entre si, a interação é muito ruim, gente. Muito fraca mesmo, bem ruim mesmo, tá? Quando a gente fala desse tipo de interação, a gente fala de uma interação bem ruim. Por quê? Porque como não há uma diferença como não há uma diferença de polaridade, né? Não há elétrons orbitando ali no núcleo de um átomo mais do que outro, nós não vamos ter um porquê dessas moléculas interagirem, se são iguais, são iguaizinhas, não tem, tudo está bem distribuído. Então, essas moléculas interagem fraquinha, né? Fracamente, oi, tudo bem? Tchau. Por quê? Por que isso? Porque não há dipolo aqui. Aqui o dipolo é nulo, não existe polaridade, é apolar. E por isso, principalmente, que o oxigênio se encontra em estado gasoso na atmosfera. Por quê? Porque as moléculas estão mais afastadas entre si.
Eu respiro o gás oxigênio, mas existem milhares de moléculas de oxigênio que não estão pertinho assim uma da outra, não. Elas estão mais afastadas possíveis umas das outras, né? E por isso que a gente costuma falar que aqui, nesse caso, a interação é fraca, né? Com consequência da polaridade, que não tem polaridade, na verdade, a polaridade, né? Então, nesse caso, a gente tem uma molécula aqui de oxigênio em estado gasoso, milhares de moléculas em estado gasoso, porque as moléculas não interagem tão bem entre si. No caso da molécula de água, que a gente conhece, essas moléculas de água, elas interagem muito bem entre si, tá? Elas interagem demais entre si. E é o que a gente costuma chamar de ligação de hidrogênio, porque uma molécula de oxigênio ou uma molécula de água, quando interage com outra molécula de água, surge uma atração entre essas moléculas, entre o lado que tem mais elétrons e o lado que não tem tantos elétrons assim, da outra. A interação é tão forte por conta dessa diferença de elétrons de um lado a outro, que o caráter dessa interação aqui é quase que de uma ligação. Então, essas moléculas estão bem próximas umas das outras. E por isso a gente vê que a água ela se encontra em um estado líquido. Por isso que a água que a gente bebe se encontra em um estado líquido na temperatura ambiente. Então, a água se encontra no estado líquido. Ah, professora, mas tem gotículas de água na atmosfera. Claro, a água passa por uma série de transformações físico-químicas que fazem com que existam gotículas de água, né? Umidade, por exemplo, no ar, não tem problema. Só que você sabe que o ciclo da água faz com que essa umidade se transforme novamente, né, em água líquida através das chuvas. A formação das chuvas é isso, né, gente? Quando está muito quente, muito abafado, quando há um acúmulo dessas moléculas de água na atmosfera, o que ocorre é que essas moléculas elas se aproximam tanto, interagem tanto, que formam as chuvas, né, gente? E é a chuva que você conhece que faz, por exemplo, transformar o estado gasoso em líquido. Porque naturalmente a água ela se encontra em estado líquido. Olha os oceanos, olha os lagos, os mares, os rios, né? Estado líquido por conta da interação de ligação de hidrogênio, interação fortíssima. Inclusive essa interação está presente no nosso DNA, como já vimos em aulas anteriores. Tá bom, pessoal? Então, molécula de água, molécula polar, interação de ligação de hidrogênio entre si. Quando eu falo de moléculas como gás oxigênio, nós estamos falando de moléculas apolares. Não existe diferença de elétrons mais de um lado do que do outro nessa molécula. Então, aqui nós vamos ter estado físico sempre quase que gasoso, quando eu tenho o mesmo átomo, tá? Fazendo parte da molécula, tá bom? Por conta das interações de polo induzidas. As interações são induzidas, é quase que eu estou empurrando uma molécula para outra e ela não interage. Por conta dessa polaridade. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido perfeitamente esse conteúdo de hoje. Uma aula bem simples, mas para fazer você gabaritar algumas questões do Enem e dos vestibulares. Um forte abraço a todos. Espero vocês. Até a próxima.